Até os 9 anos de idade, eu cresci meio sem referência de fé. Com 9 anos, minha mãe começa a se converter ao catolicismo de verdade. E aí, com a conversão de minha mãe, ela começa a me colocar na catequese para eu fazer uma primeira comunhão, coisas do tipo. E ali, pouco a pouco, eu vou encontrando um pouquinho de Deus, mas ia porque mamãe obrigava. Então eu não tinha desejo, não tinha vontade de fé nenhuma. Então eu ia pra missa obrigado, ia pra missa empurrada, mamãe obrigava a ir pra catequese. E assim foi. Minha mãe abriu um grupo de oração. Tinha 10 velhinhas lá dentro. E minha mãe casou com meu padrasto. Só explicando essa história, minha mãe casou com meu pai na igreja, anulou o casamento na igreja, ou seja, a igreja entendeu que o primeiro casamento de minha mãe foi falso, nunca existiu. Então existe, tem essa possibilidade na igreja católica? Existe, isso está na Bíblia, inclusive, né? Casamentos falsos, Jesus fala sobre isso. Quando a pessoa engana ou... Minha mãe se sentiu enganada em algumas coisas, foi provado que houve uma coisa que afetou diretamente o casamento. Entendi. A igreja entendeu que minha mãe então nunca casou, então minha mãe casou com meu padrasto. Só que eu estava muito revoltado naquela época e não aceitava um outro cara estar casado com minha mãe. E foi justamente ele que, para me conquistar, me ensinou a tocar violão com 11 anos. Ali eu aprendi a tocar violão e mamãe pede, venha tocar para nós num grupo de oração. E aí, Vilela, eu comecei a tocar para as 10 velhinhas. Aquele grupo começou a crescer, de 10 começou a ir para 20, para 30, para 40, para 50, para 100. E eu sempre tocava para uma outra pessoa cantar. E aconteceu que aquela mulher começou a faltar e eu tive que assumir também a cantar, também a falar, a estar à frente de um povo. Foi nessa hora que eu comecei a me converter. Por quê? Eu fui entendendo que eu não podia cantar o que eu não vivia. Eu não podia pregar o que eu não vivia. Então, uma coisa eu era lá na frente das pessoas, outra coisa era fora. Louvor, né? Não é só uma letra que você decorou e... você fala de Jesus, que você crê em Jesus, que você quer viver a santidade. Você fala um monte de coisa bonita quando você canta. E aí você faz as pessoas rezarem. E eu vivia tudo errado. E aí eu falava, não é coerente. Com 13 anos, 14 anos, eu fui tendo consciência de que eu precisava mudar minha vida. Você lembra de alguma música dessa época que você cantava, que você gostava? Nessa época era Padre Marcelo Rossi. Padre Marcelo Rossi era as que a gente mais cantava no grupo de oração. E foi assim, com isso eu comecei a participar da Canção Nova. Você não estudou, então só foi com o seu padrasto e depois foi autodidata? Depois eu fui sozinho. Então eu comecei a cantar na missa, a cantar nos grupos de oração. Então foi assim, a minha conversão acontece pela responsabilidade. Aí eu começo a participar da Canção Nova, ouvir pregações de Padre Jonas Abib, de Padre Léo e de outros sacerdotes. Aí eu começo a me impactar e falo, o mundo que eles vivem é melhor do que o meu. O Jesus que eles me apresentam é melhor que essa vida que eu tô. Mas você tinha uma vida feliz, você era feliz, assim, era uma criança normal, adolescente normal, só que você sentia que faltava algo, era era uma lacuna? Sim. Porque assim, eu não buscava Deus, eu não rezava. Não rezava? Não rezava. Aliás, no mundo de hoje tem muita gente que não reza também. Eu não conversava com Deus, não tinha intimidade com Deus, não conhecia a palavra, não conhecia os ensinamentos da igreja. Cara, eu era vazio, só vivia bagunçando com os amigos, só vivia fazendo coisas que hoje eu me envergonho até de falar, entendeu? Então, assim, não era vida, eu não era feliz, me faltava alguma coisa. Faltava propósito. Me faltava Mas ainda assim, nesse começo, você ainda não tinha achado o propósito. Era só assim, vou mudar minha vida, e foi aos poucos. Eu sempre fui muito decidido também. Quando eu encontrei Jesus, quando eu entendi que o Jesus que me apresentavam era melhor que a vida que eu estava levando. Que a vida que eu estava levando era uma vida sem sentido. Então, eu ali falei, eu quero esse Jesus que estão me apresentando. E ali, eu tomei a decisão. E eu lembro que, claro, foi alguns retiros fortes. Falou com a sua mãe ou não ficou pra você isso? Não, minha mãe foi percebendo, né? Porque eu, dentro de casa, era um menino rebelde, era um menino mal criado, que não queria fazer nada dentro de casa, que só queria viver na rua. Minha mãe tinha que ir na escola por causa de várias reclamações, aquele menino bagunceiro, só apronta. Minha mãe sabia o meu histórico. E, de repente, minha mãe foi vendo dentro de casa que aquele menino estava mudando. Mudou pro seu padrasto também? Meu padrasto era muito de Deus. Era? Então, meu padrasto também levou minha mãe para as coisas de Deus. E aí, Vilela, eu também atribuo a minha conversão ao joelho de minha mãe. Eu creio que a oração de uma mãe, ela pode mudar a vida de um filho.